Oi, gente, boa noite, tudo bom? Hoje é segunda-feira, dia 22 de setembro de 2025. Primeiramente, queria pedir desculpa por ontem. Ontem eu fiz a meditação, postei, né? Que eu já tinha feito, mas ela cortou no final, no finalzinho. Então, assim, já tinha terminado a meditação, só tava naquela despedida. Mas o vídeo cortou, desligou, a câmera parou. Aí ficou por isso mesmo, tá? Então peço desculpas. Não ia recomeçar a meditação, até porque cada vez ela é diferente. Como eu já tinha falado antes, cada vez que tem aquelas mensagens, né? Quando tá no encontro com Jesus mesmo, os recados são um pouquinho diferentes. Então, não tinha como recomeçar uma outra meditação, tá bom? Então, é por esse motivo. Tá legal, gente? Ai, desculpa pra falhar. Gente, cada vez que eu vou pegar esse livro, eu abro o bocão. E olha que ainda bem que ele é maravilhoso, né? Hoje nós estamos entrando na reta final. Vamos ler o capítulo 30 do Coração de Jesus. E depois disso só vão faltar 10 capítulos, tá, gente? Então, assim, estamos realmente na reta final do livro. Foi legal ler, não sei, espero que vocês tenham gostado. E aí, como eu falei, então depois a gente vai procurar a próxima leitura, tá bom? Então, do Coração de Jesus, o que Jesus diria para você hoje, por José Carlos de Luca. E vamos lá no item 30. Então, no item anterior, que foi no sábado que a gente leu, ele falou pra gente tomar da água dele, né? Pra gente se encher, né? Com tudo que o legado dele. Perdão, gente. Meu Deus do céu, parece uma coisa. Parece uma coisa doida cada vez que eu pego esse livro. Eu não estava bocejando, gente. Eu estava ótima. Aí eu comecei a bocejar. Então vamos lá? Chegou a hora. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Isso está em João, versículo 13, capítulo 35. Item 35, perdão. O amor é o sinal que identifica aqueles que verdadeiramente entenderam a minha mensagem. Pode alguém falar em meu nome, mas se não tiver amor nas palavras, não é meu discípulo. Pode alguém até fazer caridade, mas se não tiver amor em seu gesto, não está unido a mim. Se para divulgar o meu evangelho alguém for intolerante com o seu próximo, ainda não terá compreendido os meus ensinamentos. Se alguém diz me seguir e não for misericordioso com seu irmão que sofre, pode até ter o evangelho na cabeça, mas ainda não tem em seu coração. Se você ama as pessoas da sua igreja, da sua família, do seu círculo social, ainda não assimilou o amor universal que vem do nosso Criador. Não, perdão, eu vou reler porque eu li errado. Se você ama apenas as pessoas da sua igreja, da sua família, do seu círculo social, ainda não assimilou o amor universal que vem do nosso Criador. Não ame apenas os que são iguais a você. Aprenda a amar os que pensam e sentem diferentemente de você, incluindo os seus antagonistas, pois todos eles também são seus irmãos filhos do mesmo Pai. Eu pedi que você amasse os seus adversários, não que os perseguisse. Afinal, o que você faz de especial se apenas ama os que o amam? Não alimente o seu ego ferido,
pois deste modo você sofrerá e fará sofrerem os outros também. Retribua o mal com o bem. Guarde a sua espada, pois todo aquele que ferir pela espada será ferido. Isso está lá em Mateus, versículo 26, item 52. Para quem não se lembrar, isso aí está naquela parte da última ceia, quando os soldados vêm atrás de Jesus, né, para levá-lo, né, e que Pedro empunha a espada, pega a espada em mão, corta a orelha lá do soldado romano, e Jesus fala essa frase para ele. E Pedro corta a orelha, né, do soldado romano, e aí Jesus vai e cola a orelha de volta. E ele diz isso a Pedro, que pois todo aquele que ferir pela espada também será ferido. O bem que você faz é a sua segurança. O mal que você pratica deixa vulnerável ao próprio mal. Se o meu evangelho não faz de você uma pessoa mais amorosa, se as pessoas ao se aproximarem de você não sentem o perfume da afabilidade e da doçura, isso indica que a semente que eu plantei no seu coração ainda não germinou. O mundo está de ponta cabeça porque o amor é mais uma palavra do que uma vivência. Daí porque os homens ainda se matam, se ferem, se dividem, são frios uns com os outros. Antes de tudo, eu vim humanizar a vida. Vim para colocar o mundo no seu devido lugar, que é o jardim de Deus, onde os homens vivem em paz, respeitando-se mutuamente, sentando-se à mesma mesa, comendo do mesmo pão, bebendo do mesmo vinho. A minha revolução é o amor. A amizade entre os homens é o campo que venho semeando incansavelmente, e você é mensageiro do meu amor. Desde os homens mais santos até os mais rudes, todos precisam de amor. Eu também preciso. Não pense que eu sou uma estátua sem vida. Todos, porém, estão esperando ser amados. E aí reside o grave problema da humanidade. Para isso eu vim ao mundo, para, em nome do amor eterno, convidar os homens a se tornarem sujeitos ativos do amor. Vocês não são mais criancinhas de berço, que dependem totalmente dos cuidados dos pais para sobreviverem. Vocês precisam crescer, sair da infância espiritual e alcançar a maturidade. E só é maduro aquele que é capaz de sair de si e ir ao encontro do seu irmão. Minha vida na Terra foi dedicada a isso. Agora é sua vez. Aqui Jesus está passando a mão pra gente, né? É nossa deixa. Ele está pedindo que nós façamos o que ele fazia, né? Eu gostei muito desse capítulo porque ele fala muito de amor, né? Do amor universal. Então, ele fala, né? Ele começa falando que o amor é que identifica as pessoas que realmente entenderam, né? Jesus. Eu vou falar assim porque vocês vão entender. Pode alguém falar em meu nome, mas se não tiver amor nas palavras, não adianta nada, né? Porque não é o discípulo de Jesus. A gente vê muito isso, né? Que são aqueles falsos profetas, a gente pode encaixar nisso. Que falam de Jesus só da boca para fora, mas que só pensam por um outro lado em extorquir as pessoas, enfim, fazem as coisas erradas. E não só financeiramente, mas materialmente também prejudicam as pessoas. Enfim, a gente conhece vários exemplos aí que não nos cabe julgar e nem citar, porque é desnecessário nesse momento. Outra coisa, é por isso que em cima eu falei assim, toda pessoa, independente de ser cristão ou não, de seguir Jesus ou não. Por quê?
Pode alguém até fazer a caridade, mas se não estiver amor em seu gesto, não está unido a mim. O que acontece? Muitas vezes vemos pessoas que se dizem ateus, né? Que são muito mais caridosos que católicos, espíritas, evangélicos, protestantes, enfim, por aí vai. Porque são pessoas que realmente entenderam o sentido da caridade no seu contexto completo, no seu significado completo. Então é a caridade pura, é a caridade sem esperar nada em troca, é a caridade silenciosa, onde a sua mão direita, na sua mão esquerda, não sabe o que a direita faz. Então, assim, há muitas pessoas que às vezes a gente até se espanta de saber que ajudam de alguma forma os outros e a gente fica assim, caramba, nunca tinha sonhado, porque a gente tem mania de falar, né? Ah, fulano tem tanto dinheiro, podia ajudar. Aí um dia aparece a notícia que o fulano ajuda e ajuda muito mais do que a gente pensava. E às vezes o fulano não é católico, não é protestante, não é metodista, não é evangélico, não é espírita, não é nada, nada, nada. É ateu, se recusa a se encaixar em alguma religião, enfim. Por isso que eu falei que não precisa necessariamente que sejamos seguidores de Jesus para amar o próximo da maneira que realmente precisamos amar. É por isso que eu falei, é por isso que eu encaixei nesse negócio aqui. Se para divulgar meu evangelho alguém for intolerante com seu próximo, ainda não terá compreendido meus ensinamentos. Exatamente. A gente vê muitos líderes religiosos, vamos neutralizar tudo, que criticam outras religiões, que criticam a maneira de ser de outras pessoas, que criticam a sexualidade das pessoas, que criticam tudo e mais um pouco. Tem igrejas que uma pessoa de cor branca, preta, vermelha, amarela, azul, enfim, não pode entrar porque aquela igreja é só reservada para tal tipo de pessoa. E isso vem da liderança do local, né? A gente precisa também ser misericordioso e generoso. Isso também se encaixa no que eu falei anteriormente. Então, assim, a pessoa é, entre aspas, diferente. Eu digo entre aspas porque tira a pele, olha por dentro, é tudo igual. Todo mundo tem um coração, 2 pulmões, fígado, 2 rins, né? Tem tudo certinho, tudo no lugar certinho. Todo mundo é idêntico. Tem o esqueleto com todos os ossinhos assim. Às vezes tem uma anomalia ou outra, mas que a gente nem percebe. Então, teoricamente, somos todos iguais. Então, temos todos pernas, cabeça, braços, olhos, nariz, boca, enfim. Somos todos iguais. Então, praticar a intolerância de qualquer maneira, isso não é ser misericordioso em hipótese alguma. Outro dia eu ouvi uma coisa bem interessante. Tem uma moça, uma moça preta que tava falando. Ela tava falando, gente, se eu sangrar, meu sangue é da mesma cor que o sangue de um chinês, de um japonês, de um branco, de um pardo, enfim. O sangue de todo mundo é vermelho. O sangue de todo mundo é vermelho, né? E aí também tem esses problemas ao redor do mundo, né? Tem aquela coisa. Eu só gosto das pessoas que
estão na minha igreja, então assim, só caso com pessoa da minha igreja, só me relaciono com pessoas da minha igreja, enfim. Isso me leva a pensar em outra coisa, as castas, né? As castas na Índia, onde não há contato nenhum entre assim, não é que não haja contato, mas assim, se você tiver numa determinada casta, você vai ficar nela pelo resto da tua vida. Você nasceu, assim, síndrome de Gabriela, nasceu assim e vai morrer assim. Então, assim, você não tem oportunidade de sair daquele meio. Tem um livro, não é um livro espírita, mas é um romance muito bonito, baseado em fatos reais que eu já li, que fala um pouquinho dessas coisas de castas, chama A Distância Entre Nós. Quem tiver a oportunidade de ler, é um livro muito bonito, que fala, uma moça, uma senhora, uma jovem senhora de classe média, e da relação dela, né, com a empregada, que é a subcasta, né, que mora, assim, em condições mais do que precárias. Então, assim, é um livro bem profundo, e aí, num determinado momento, a gente percebe uma aproximação entre as duas, porque elas acabam, as duas, sendo de castas totalmente diferentes. E isso que gera a aproximação delas é que elas estão passando pela mesma situação, apesar de serem de castas diferentes. Apesar de uma viver naquelas favelas que tem lá, que não tem nada, horrível, à beira do Rio Grande lá, o Rio Grande, né? Aí, assim, e a outra, a quase madame, porque é classe média, né, que tem uma situação boa, mora num apartamento bom, enfim. E as duas estão passando por uma situação muito parecida, muito similar. E isso acaba aproximando, de uma certa forma, as duas. E elas acabam percebendo, principalmente a que é superior, né, entre aspas, perceber que a empregada dela passa pelos mesmos tormentos. E a empregada percebendo que a chefe dela, né, a patroa dela, passa pelos mesmos problemas que ela. Então, assim, é um livro muito interessante. Quem tiver a oportunidade de ler, chama A Distância Entre Nós. É muito bonito, é um livro muito bonito, muito interessante. E aí, é por isso que Jesus fala, nós não podemos amar só aquelas pessoas que a gente acha legal, que gosta da gente, né? Ele nunca falou pra gente ser amiguinho do inimigo. Não é isso que ele falou. Mas uma coisa é certa, que a gente sempre fala, a gente precisa fazer as pazes com o inimigo antes de desencarnarmos. Por quê? Quando a gente trabalha em missa mediúnica, a gente vê o porquê, né? A gente quer quebrar aquele padrão de uma vez obsessor, aí obsidiado, obsessor, obsidiado, e aí vai até o final dos tempos? Não, não pode. A gente uma hora tem que quebrar esse padrão. Como é que a gente quebra esse padrão? Com amor. Amando aquelas pessoas que até nos prejudicaram. Outro dia na palestra, a palestrante perguntou se a gente odiava alguém. Eu parei para pensar, falei, gente, eu não odeio ninguém. Eu não morro de amores por determinadas pessoas, mas eu não odeio ninguém. Tanto é que a pessoa que eu mais deveria, entre aspas, desgostar hoje em dia, né, que eu mais deveria sentir repulso ou alguma coisa assim, é meu ex-marido. E eu já fiz as pazes com ele. Então, assim, não somos amigos, mas de vez em quando um dá notícias pro outro, pede notícias do outro. Então, a gente tem essa relação cordial,
vamos dizer assim, como não tem nenhuma coisa que nos ligue mais, né? Não tivemos filhos, nem nada disso, então nós não temos aquela obrigação de nos relacionarmos. Porém, às vezes acontece de ele pedir notícias minhas, eu peço notícias dele, ele me dá e pronto, tá tudo bem. Passa alguns meses e a gente não se fala. Então, nós conseguimos, depois de tantos anos separados, eu consegui, na realidade, fazer as pazes com ele. Então, assim, eu entendo que ele é assim, né? É muito difícil ele mudar. E porque pelos últimos contatos que nós tivemos, ele não tá melhorando, vamos dizer assim, né? Tem gente que melhora com a idade, né? Tem gente que não. Então, ele tá nessas pessoas que não estão evoluindo tanto assim, tá estagnado e, enfim, isso é problema dele. Mas fizemos as pazes, né? Então, é uma pessoa que tá, ele fez parte da minha vida. Eu sempre vai ter um lugar especial para ele no meu coração, mas eu não preciso me relacionar com ele. Não tem necessidade disso, né? E eu consegui passar por cima de todo o mal que ele me fez, né? Passei por cima e hoje em dia tá tudo bem, né? Não guardo raiva, não guardo rancores. E, assim, ao mesmo tempo, também não me interessa muito saber da vida pessoal, íntima dele. Então, ficou uma relação cordial, realmente, cordial superficial. De melhores amigos, passamos a esse tipo de relacionamento, que a gente era melhor amigo. Quando nós éramos casados, nós nos dávamos muito bem, éramos muito amigos. Nós baseamos nosso relacionamento não só no amor que tinha, mas na amizade que a gente podia fazer crescer. E isso cresceu muito. Éramos realmente muito amigos. Então, quando nos separamos, a dor foi dupla. Foi do amor, da separação do amor e também do grande amigo, tanto para ele quanto para mim. Apesar que ele é mais oba-oba, mas foi difícil para ele também. E aqui, ó, bate com isso aqui, pra gente não alimentar o nosso ego ferido, né? Porque é nessa hora que a gente alimenta os nossos egos feridos que a gente acaba fazendo besteira, né? Que não é legal falar besteira, fazer besteira, e a gente vai criando aquela inimizade. Aí vai que uma hora depois um dos dois desencarna num acidente, ou tem um incidente e desencarna e vira nosso inimigo para a próxima encarnação. Nessa mesma já começa a obsediar a gente. Fala, não, vamos fazer as pazes, vamos ficar de boa. É a melhor coisa que a gente tem a fazer. A gente precisa entender que quando a gente faz o bem, a gente cresce. Quando a gente faz o mal, a gente está fazendo mal para nós mesmos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter entender muito bem isso. Que tem pessoas que falam, desejo o mal do outro, meu Deus do céu. Você vai ver. Tá te esperando lá na esquina, o que teu tá te esperando lá na esquina. O mundo dá volta. O mundo dá cambalhotas. A gente escuta muito isso, né? Você vai pagar tudo que você fez, ou ele vai pagar. Poxa, não é legal a gente falar isso, não é? Por mais que quando a gente ainda não tá treinado, a gente tenha realmente vontade de falar, né? Mas quando a gente vai estudando, a gente vai percebendo que é totalmente desnecessário.
Porque não vamos esquecer que quando a gente deseja o mal de alguém, vem pra gente também, dá volta, né? Então, assim, uma coisa, quando eu morava lá na Bélgica, trabalhava como estudante numa loja de roupas, né? Numa galeria lá, porque na época ela não existia shopping, né? Igual tem aqui. Aí tinha no subsolo, por onde a gente saía às vezes para ir almoçar, tinha uma casa de magia negra. Gente, eu morria de medo de passar na porta daquele negócio. Porque assim, magia negra é só pra fazer, assim, é mais pra fazer o mal mesmo, né? E eu sempre pensei, na hora que eu passava na frente, só voltava a me benzer, que eu ficava, ai meu Deus do céu. Aí eu ficava morrendo de medo, morria de medo de ver o bruxo lá que trabalhava lá dentro, que era um homem. Eu morria de medo, gente. Que eu falava assim, e agora, se ele resolver fazer o mal pra mim? Mas assim, aí eu sempre pensava, eu tentava mentalizar coisa boa na hora que eu passava na porta, porque eu tinha tanto medo de pensar alguma coisa negativa e essa coisa voltar pra mim, que eu me esforçava muito para não pensar besteira na hora que eu passava na porta daquele negócio lá de feitiçaria, lá de bruxaria, enfim, mas era magia negra mesmo, era voodoo, né, pra usar a palavra certa, voodoo mesmo. Gente, tem um mosquito aqui me perturbando, tem um mosquito, ele tá me perturbando. Então, nós precisamos sermos doces, nós precisamos botar para fora tudo aquilo que a gente aprendeu com o Evangelho de Jesus, né? Então, tá tudo plantado, tá tudo semeado nas nossas mentes e no nosso coração. Tá tudo ali. A gente tem que ter um solo fértil para brotar tudo isso que a gente aprende, que a gente estuda, que Jesus já ensinou pra gente lá atrás, que até hoje a gente ainda tá capenga, né? Então, assim, vamos tentar, né? Assim, as pessoas também falam muito de amor, de amor, de amor, mas na hora de praticar o bem, as pessoas não praticam o bem. Então, é tudo da boca pra fora, é um amor superficial. Eu sempre fui mais do partido de demonstrar, né, do que falar. Do que falar pra pessoa que gosta dela, tanto faz o tipo de pessoa, que seja familiar, amigo. Eu sou mais de fazer, de agir. Então, assim, a pessoa precisar, eu estar por perto. Vou dar um exemplo, mais um exemplo da minha vida. Eu tive um namorado e a gente terminou um pouco antes de eu conhecer meu ex-marido. E quando ainda tava no início do namoro com meu ex-marido, tinha, sei lá, um mês, 2 que a gente tava junto, esse meu ex-namorado teve um acidente de carro muito sério, muito grave, quase morreu. Ele é piloto de corrida, era piloto de corrida de carro. Deixa eu colocar aqui, porque senão daqui a pouco corta, porque a bateria tá fraca. Ele era piloto de corrida de carro, de equivalente do Stock Car, né? E teve um acidente voltando da noitada e quase morreu. Tá? Eu lembro que quando me foi dada a notícia do acidente dele, eu tava no aniversário de um dos meus sobrinhos, do meu sobrinho mais velho. Eu fiquei desesperada, gente. Fiquei desesperada. E eu já tava namorando meu ex-marido. Namorando assim, a gente tava começando, tava se conhecendo. Aí eu entrei em parafuso
porque para mim era uma coisa assim inconcebível, era nova, né? Era inconcebível uma pessoa que fazia corrida de carro, né? Se arriscava no autódromo e teve um acidente estúpido e quase tava entre a vida e a morte. E aí eu lembro que meus irmãos, o pessoal lá, todo mundo tentou me acalmar antes de eu pegar o carro para ir pro hospital. Eu nem sabia se eu ia poder entrar, que ele tava no intensivo, né? Tava em coma induzido. Mas eu cheguei tão aflita lá no hospital, o hospital era gigantesco, que eu consegui entrar no quarto lá onde ele tava, e tava a família dele. Eu consegui entrar junto com a família dele. Da família dele, antes disso tudo, quem eu conhecia melhor era o pai dele. Conhecia a mãe um pouquinho, a irmã mais ou menos, porque a gente era aquele namoro que assim, não apresenta muita família. O pai dele me conhecia, mas a mãe, a irmã, o cunhado, me conhecia muito pouco. Quem me conhecia mais realmente era o pai dele. Que a gente se via também nos autódromos, nas corridas, então a gente já estava acostumado um com o outro. E eu entrei junto com eles. E ele tinha uma namorada na época, que foi muito interessante isso. E ele tinha uma namorada na época que não estava lá nesse momento. Eu entrei junto com a irmã, a mãe, o pai, entrei com a família. E fiquei lá olhando para ele. Aí, gente, como é que pode? A pessoa tava ótima. A pessoa dirige carro a 300 por hora. E quase morre passando no quebra-mola. Um pouquinho rápido demais. Aí desse dia em diante, todo dia eu tava no hospital. Assim que ele saiu do coma induzido, que ele tava irreconhecível, que ele saiu do coma induzido, eu todo dia tava no hospital. E meu ex-marido, a gente não morava na mesma cidade, então ficava fácil. E o hospital era próximo do meu trabalho. Então eu fazia o quê? Eu saía do trabalho, pegava meu carro, em 10 minutos eu tava no hospital. Ficava no hospital até a mãe dele, a irmã, alguém da família dele chegar para fazer companhia para ele. Aí o primeiro dia que eu cheguei lá, que ele já tava na enfermaria, eu fiquei muito brava com ele, dei uma bronca nele. Aí eu falei, próxima vez eu vou te matar com minhas próprias mãos. Mas eu acho que eu senti tanto medo de acontecer alguma coisa com ele, apesar de ser um ex-namorado, né? Que eu fiquei muito preocupada com ele. Então eu ia, fazia companhia para ele, tomava conta dele, enfim, ajudava a comer, beber água, porque ele tava o rosto deformado, enfim, tudo isso. E eu fiz isso com tanto carinho e eu não esperei nada em volta. Tanto é que eu não esperei nada de volta, porque assim que ele melhorou, que ele foi para casa, eu cheguei aí na casa dele, no aniversário dele, que a mãe dele me chamou, falou, vem pelo menos, ele teve alta, vem cá, vem dar um abraço nele em casa. Falei, tá, e a namorada tava lá, aí eu achei graça, falei, agora ela tá aqui, agora que ele tá bem, né, agora que ela viu que ele tá bonito de novo, né, que ele tá inteiro, aí ela tá de volta, mas tudo bem. Mas aí ele não falou nada, eu também não falei nada de hospital, e foi. Aí nisso eu me mudei, fui morar com meu ex-marido, e o tempo passou, e eu fiquei uns 4 anos fora, né? E aí quando eu separei do meu ex-marido, ele descobriu que eu tinha voltado, né? Aí ele
consegui pôr um telefone com uns amigos em comum. Me ligou e falou que queria falar comigo. Então tá. Não fazia ideia do que ele tinha pra falar pra mim, gente. Eu não fazia ideia. Assim, nunca nem me passou pela cabeça. Falei, mas o que essa criatura quer comigo agora? O que ele quer? Faz anos que a gente não se vê, que a gente não se fala. Sabe aquela coisa? E eu lembro que o dia que ele me ligou, tá demorando um pouquinho, a gente fala mais rápido. O dia que ele me ligou, eu tava deitada já, tava cansada, tinha trabalhado o dia inteiro, tava deitada, tava doida pra dormir, eu tinha que acordar 6 horas no dia seguinte pra estar no escritório. E aí, ele, não, mas é pertinho da tua casa, onde a gente vai, era um bar onde a gente encontrava sempre a galera de corrida de carro, o bar dos pilotos lá. Vamos lá, é rapidinho, era pertinho da minha casa, era 5 minutos de carro da minha casa. Já tô passando aí pra te buscar. Eu falei, mas como é que você sabe onde eu moro? Ah, fulano me falou onde você tá morando. Já tô aqui, já tô chegando. Falei, tô de pijama, tô nem aí, enfia uma calça, não sei o que, aquela correria toda. Aí tá, enfim, coloquei a primeira roupa que eu achei, fiz aquele coque meu todo desajeitado, saí. Aí desci. Aí fomos lá, aí ele, eu preciso conversar muito com você, porque você não me falou uma coisa. Aí eu olhei assim pra cara dele, falar o quê? Não tem nada pra falar, não tinha nada pra falar, você tá falando de quê? Eu fiquei perdida, assim, eu tava boiando, literalmente. Aí ele me falou, eu descobri há muito pouco tempo que quando eu tive meu acidente, você cuidou de mim todos os dias. Eu queria te agradecer. Eu olhei assim pra ele e falei, ué, mas você não sabia? Ele falou assim pra mim, eu não lembro nada do hospital, eu não lembro de nada, apagou, minha memória apagou daquele momento do hospital. Eu não lembrava quem ia no hospital, quem não ia. E ele virou pra mim e falou, você tem momentos da minha vida que nem eu tenho. Aí eu fiquei olhando assim pra cara dele e falei, gente. Aí hoje em dia, né, com estudo, com essas coisas todas que a gente vê, ali eu pratiquei a caridade pura, porque assim, eu não fiquei indo no hospital cuidando dele, esperando o agradecimento dele, da mãe, do pai, do periquito, do papagaio, não esperei nada. Eu ia porque eu precisava ver ele melhorar. Tanto é que quando eu vi que ele estava bem, eu me entrei eu entrei de pé juntos no meu relacionamento com meu ex-marido e pronto. Nunca mais encontrei com ele nesse período. A gente não se viu mais, a gente não se falava, nada disso. Então, realmente, eu acho que foi uma das boas ações, vamos falar assim, mais profundas, mais desprendidas, mais amorosas que eu fiz na minha vida. Porque eu me sentia como se eu tivesse que ser uma protetora dele, que ele estava num momento tão vulnerável, frágil, machucado, moralmente, fisicamente, enfim. E eu olhava para ele, eu não reconhecia, no início não dava nem para reconhecer as feições dele, de tão inchado que ele estava. Ninguém nunca pensou que ele fosse curar, que ele fosse ficar bom, que ele fosse ficar sem sequela, nunca, nem médico, né? Os médicos falaram, foi um milagre. Ele se recuperou muito rápido, apesar de tudo, ele se recuperou muito rápido. Então, para mim, eu fiz aquilo com tanto carinho, com tanto amor desprendido. Eu já estava começando outro relacionamento. Então, assim, ele estava em um relacionamento, eu estava começando o meu, mas eu senti aquela necessidade
de ajudar ele, de estar perto dele naquele momento. Eu queria estar perto dele, eu queria naquele momento cuidar dele, porque eu estava achando ele muito vulnerável. Eu fazia barreira, porque sempre tem pessoas com aquela curiosidade mórbida, né? Eu fazia uma barreira, eu fazia um bloqueio para esse pessoal não chegar perto dele, porque as pessoas me ligavam, porque sabia que a gente tinha uma relação próxima, apesar de sermos ex-namorados. E a pessoa me ligava, eu falava, gente, não tem nada pra falar não, esquece, deixa pra lá. Ah, mas é porque eu vi a foto do carro, como é que ficou, que não sei o que, como é que ele... E, gente, deixa ele em paz, deixa ele se recuperar. Então, assim, acho que foi um dos momentos que eu realmente pratiquei o amor de Jesus, puro, simples, de verdade. Então, assim, hoje em dia eu me dou conta disso, que, assim, é uma pessoa que até hoje é muito especial pra mim, é muito especial. Eu tive realmente aquela coisa, proteção de ajudar, de abraçar, de amparar ele. E, quando ele ficou bom, eu simplesmente sumi. Eu fui cuidar da minha vida. Deixei ele com a dele. Então, assim, eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem que fazer. Claro que ali, de uma certa forma, era uma coisa mais simples, que era um ex-namorado. A gente não se separou brigado. Mas, assim, a separação foi também legal. Porque nenhuma separação é legal, mas enfim. Mas eu tava ali. Eu não pensei duas vezes. Consegui entrar ali, ele tava em coma induzido, eu entrei ali no quarto, olhei pra ele, falei, meu Deus do céu, eu só rezava, só pedia a Deus pra ele sobreviver, pra ele ficar bem. Eu sei que eu pedia errado, mas também eu não era espírita naquela época. Mas eu acho que é isso, a gente ajudar o próximo, a gente amar o próximo, porque vocês veem, era uma relação, a gente separou porque ele pulou a cerca, mais ou menos, que assim, não era nem que ele pulava a cerca, é que ele era muito estável, ele era mulherengo, então assim, tinha que ou aguentava ou não aguentava, eu não aguentava muito não, assim, a gente até ficou muito tempo junto, mas era muita mulher em cima dele, então assim, teve uma hora que eu cansei, porque era uma perseguição insuportável e aí ele tinha outras questões também que eram muito chatas. Chegava a semana de corrida, não, 2 semanas antes de uma corrida ele já começava a entrar em parafuso, aí né, nem assim, a gente nem se via nesse momento, a gente só se via no domingo depois da corrida. Ele passava por mim no autódromo, que eu trabalhava com a corrida, ele passava por mim no autódromo, nem olhava pra minha cara. Eu, gente, eu não quero um relacionamento desse. Então, assim, foi sofrido, porque eu gostava muito dele. E fiquei magoada, fiquei chateada, enfim. Mas na hora, assim, fazia mais ou menos 6 meses que a gente tinha separado. Mas na hora que ele precisou, mesmo não tendo sido uma separação tão amigável assim, que a gente não se falava mais na época, a gente não estava se falando, eu esqueci de falar isso. Ele estava namorando outra menina, eu fiquei um pouquinho possessa, né, no início, aí depois conheci meu ex-marido, enfim, aí eu engatei o romance com meu ex-marido, mas assim, fica aquela mágoazinha, né, então assim, eu não podia nem falar que era uma pessoa que eu amasse naquele momento. Era uma pessoa com quem eu ainda tinha uma mágoa, tinha uma certa mágoa com ele naquele momento. Mas não me impediu de ir até lá e de cuidar dele. Durante um mês, todos os dias, eu estava no hospital. Todos os dias eu saía do trabalho, eu ia pro hospital, ficava com ele no hospital umas 2 horas até alguém da família dele chegar. E foi isso. E realmente, eu não esperei nada em troca, nada. Não esperei agradecimento, não esperei nada. Tanto é que se passaram anos antes
disso acontecer. Então, se passaram anos. E agora, eu acho que é isso. Hoje em dia eu entendo o que eu fiz, que foi legal, né? Que eu realmente consegui entender que essa ação, né? Esse momento que eu tive foi um momento de Jesus, né? Então, gente, eu falei pra caramba hoje. E é isso que Jesus quer da gente, né? Que chegue a nossa hora, que nós façamos a nossa parte, que nós sejamos caridosos, bondosos, amorosos, independente com quem for, da maneira que for, mas o importante é nós fazermos a nossa parte, tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece, que obviamente eu esqueci do início, né? Muito bem. Parabéns, tia Kelly, parabéns. Amada irmã e mestre Jesus, doce Mãe Maria, queridos mentores espirituais, amigos espirituais, agradecemos a oportunidade que tivemos hoje de uma reflexão sobre essa leitura tão edificante para os nossos corações, para as nossas mentes, que possamos colocarmos cada vez mais em prática os ensinamentos de Jesus, que possamos cada vez mais amarmos, que possamos cada vez mais estendermos as nossas mãos àqueles que necessitam, sejam eles amigos, inimigos, enfim, que possamos fazer a nossa parte sendo amorosos, caridosos, perdoando, para não criarmos também mais débitos no futuro para com os nossos irmãos. Agradeço como sempre a toda a espiritualidade amiga e pedindo também que todos os nossos irmãos franciscanos possam se colocarem em nossas casas, em vigilância, em vigília, né, em oração conosco, para que nossos lares sejam higienizados, reequilibrados, para que tenhamos uma boa noite de sono ou um bom dia de trabalho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja, graças a Deus. Que tenhamos, então, uma boa noite de sono para quem vai dormir agora e me assistir hoje à noite. Então, que tenhamos um bom dia, uma boa terça-feira plena, cheia de realizações, de harmonia, de equilíbrio. Muita luz para todos. Beijos nos corações. Amo vocês. Tchau, tchau.